Olá pessoal, bem-vindos ao canal e vamos para mais fofoquinhas do BBB. Mas antes, não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal se não é inscrito. E a primeira coisa que eu vou falar é sobre a eliminação de Thalita. Eu gostei porque assim, eu achava a Thalita muito planta. Parecia que ela não estava confortável em estar ali. Eu acho que não ia evoluir, ela estava na dela, eu não acho que ia mudar ao longo do programa, eu acho que não. E ela mesma falou que acho que não tava se sentindo bem, queria ver a mãe dela, e já tava um clima não muito legal na casa. Então assim, pra ela foi melhor, e eu acho que também pra o enredo também do jogo foi melhor também que ela saísse, né? Eu não vou mentir, no começo eu achei que essa coisa acelerada, essa dinâmica acelerada do Big Brother tava um pouco chato, porque não tava dando tempo de conhecer os participantes. Só que hoje em dia eu acho que é bem melhor. Tá bem mais interessante, porque tá meio que impulsionando o povo a se mexer, a se movimentar. Então, agora eu tô gostando sim. Então, foi bem rápido o discurso do Tadeu. Thalita já foi eliminada. E logo em seguida, já teve a prova do líder. E que eu nem lembro o nome dele, quem ganhou, meu Deus. O Lucas Henrique. O Lucas Henrique ganhou a prova. Aí ele já mandou pro paredão Beatriz. Eu não imaginava que ele iria mandar Beatriz. Mandou a Beatriz conversou com o pessoal, né? O grupo dela, que ela achava melhor ir com o Pisani. E eu acho que o Pisani poderia não ir pro paredão agora, mas enfim. Que ela acharia melhor ir com ele. E depois, porque a dinâmica foi a seguinte. Acho que mais ou menos, acho que foram umas 6 pessoas foram vetadas através de um sorteio, né? Sorteava uma carinha e a pessoa dizia quem ela queria vetar. Vetaram mais 6 pessoas e depois, no final de tudo, teve a surpresa de que essas 6 pessoas iriam escolher em comum acordo uma pessoa para ir pro paredão. E nessa já tava a Beatriz, já tava pisando no paredão. Tava lá o grupinho, praticamente foi o grupinho do Rodriguinho, né? A única que tava lá de diferente era Raqueline, né? Raqueline. E eu fiquei muito decepcionada. Não porque foi o Davi. Não é isso. É porque assim, se ela disse que não votaria nele, qual era dela? Batia o pé. Da mesma forma que se fosse uma pessoa mais próxima dela, uma amiga dela, ali dentro do programa, ela iria ceder? Ela teria que bater o pé e falar assim, não, é como acordo, não concordo, ou muda, ou espera pra ver o que vai acontecer. Então assim, como sempre, ela se deixa levar. E de verdade, é outra que se for pro paredão, seria melhor que saísse. Apesar que, pô, eu gostei dela, acho que ela poderia trazer mais coisas, mas só que, enfim, não vai mudar não. Não vai mudar. E aí o paredão se formou, tá? Davi, Beatriz e Pisani, lembrando que o voto é pra ficar. E nessa confusão toda, porque o Davi, ele tinha acabado de voltar do paredão, então ele ficou muito, muito revoltado e com razão. E nessa ele se estressou, ele acabou indo mais pra cima do Nizam e falou um monte. Foi bom, porque ele já expôs o cara ali diante de todo mundo, porque até mesmo assim o povo ainda acha que o grupo do Rodriguinho lá dentro da casa tem um povo que acha que são os maiorais, os santos, os incríveis. Mas aí o Davi desabafou e acabou falando também o que não deveria. Durante lá a discussão, né, que ele teve com o Nizam, ele acabou gritando assim que ele era homem, não era vi. Eu não vou falar a palavra porque às vezes o robozinho pode pegar e dar problema aqui pro vídeo. E como o meu canal é pequeno, eu prefiro não arriscar. Mas ele falou isso. Obviamente muita gente já começou a meio que largar a mão dele. E acho que ele falou 2 vezes, se eu não me engano. Parece que foram 2 vezes. E não foi uma coisa legal. É uma das coisas assim que o Davi, eu gosto dele porque ele fala na cara. E também ele é um cara que ajuda na casa e tudo. Só que ele tem uma coisa que eu acho que ele acaba perdendo a razão dele. Por exemplo, ele fica gritando que eu vou pro paredão, mas eu volto. Então assim, beleza, você ter segurança é uma coisa. Agora você ficar nessa soberba, porque não tem como você saber como é que você tá aqui fora. Por mais que você ache que tá fazendo um jogo limpo, às vezes o público pode não estar gostando. Então ele ficar nessa afirmação de que ele vai voltar, que não sei o que, bababá, o pessoal vai ter como que arrogância. E ele pode acabar se dando mal nisso aí. Aquela outra que entrou com ele, que eu sempre esqueço o nome dela,
que é de Manaus. Ela deu uma chamada nele, conversou com ele. Eu espero que ele se acalme, porque ela também não tem obrigação nenhuma de ficar ali puxando ele, tentando controlar ele, porque cada um tem seu jogo. Então ele tem que ter autocontrole, né? Ele tem que, da mesma forma que ele falou isso, ele poderia, sem querer, na hora ali, encostar em alguém e já ser motivo para expulsão. Então ele tem que ter autocontrole, para não perder o favoritismo também, porque daqui a pouco faz besteira e aí acaba se queimando sem necessidade, né? Eu espero que ele se controle. Na verdade, eu espero que ele volte, porque tem muita gente que depois disso pegou o ranço dele e não quer que ele volte. Mas eu espero que ele e Beatriz volte. O Pisani, ele fez uma coisinha assim, que deu uma movimentada no jogo, uma fofoquinha. Mas é outro que fica ali só naquele grupinho do Rodriguinho, rindo daquelas piadas sem graça, que aquilo ali nem piada é. E pra mim também é outro que não vai fazer muita diferença, não. De verdade, hein? Não vai fazer muita diferença, por mim ele sai mesmo. E volta o Davi, que pelo menos por enquanto tá movimentando, e a Beatriz, que eu acho que pode movimentar também. Mas deixa aí o que vocês preferem, o que vocês acham. Lembrando que o voto é pra ficar, tá, gente? E aí depois dessa fala do Davi, o Michel, ele foi conversar com o Davi. E aí eu vou ler aqui pra vocês, eu peguei essa fala aqui no G-Show. Eu vou colocar aí também. E diz assim, ó, os meninos falam... Michel falou assim... Peguei só uma parte da conversa. E os meninos falaram que você falou ali fora pegou mais do que eu tinha escutado ali no quarto. Ali no quarto eu achei que poderia ter sido uma maneira de expressão que infelizmente as pessoas ainda tendem a usar. Diz, é porque eu estava estressado. Aí o Davi respondeu, é porque eu estava estressado, mas não foi nenhum modo de querer te machucar. Aí justifica ele, né? E aí o Michel fala, eu falo por mim e por todos iguais a mim. E o Davi, ele pediu desculpas a Michel, né? Davi, então, abraça o brother e se desculpa mais uma vez. Então, eu espero que o Davi tenha aprendido. E eu espero também que isso sirva de alerta para ele não ficar se achando e não perder as estribeiras. Porque aí ele pode perder a razão dele e se queimar sem necessidade. Porque até então, ele poderia ter falado assim, ah, eu sou homem, eu não sou otário, entendeu? Eu não sou criança. Então, ele tem também que, quando ele tiver assim, ele tem que aprender a se controlar, porque ele tá em rede nacional. E ele tá concorrendo um prêmio, que não é pouca coisa. Então, ele vai ter que ter autocontrole. Enfim, vamos ver se o público, se boa parte do público aceitou essas desculpas dele ou não. Agora, falando um pouco sobre Vanessa Lopes e Alane, né? Porque teve aquela confusão. Porque Nizam, ele tinha falado, né, sobre Vanessa Lopes, que ela ficava conversando com as pessoas na frente do espelho, que mesmo quando ela não estava olhando para o espelho, ela dava um jeito de ficar de frente ao espelho e ficar olhando, babá. E esse assunto acabou vazando através do Pisani. E aí, o que é que acontece? Chegou nos ouvidos de Vanessa Lopes, ela jogou um verde para Alane. E só que a Alane, quando escutou isso, ela poderia ter feito o quê? Defendido a amiga, já que ela considera a Vanessa Lopes como amiga. Só que ela meio que concordou e meio que falou, deu um toque para Vanessa Lopes. E nessa confusão toda, porque já é um assunto velho, ficou a culpa toda para Alane. Porque o Nizam tratou logo de conversar sós com a Vanessa, contar a versão dele. E a Alane ficou como errada a história, porque, infelizmente, Vanessa também não deu a oportunidade de Alane conversar. Da mesma maneira que ela fez com a Yasmin, que ela começou uma conversa com Yasmin, falando de um rapaz que as duas já se relacionaram. Quando a Yasmin foi dar a versão dela, ela não quis escutar. E o pior de tudo é que Vanessa, parece que ela tem uma certa confiança no Nizam. E outra coisa também, o Nizam, ele quando chega pra conversar com a mulher, ele meio que exalta a mulher, ele bota a mulher lá no alto. E isso acaba amaciando o ego. Ela se afastou, Vanessa Lopes se afastou um pouco do Bin Laden, né? Que era um cara que gostava dela, tava ali com amizade sincera, até então tratando ela super bem. Mas a partir do momento que ele tentou conversar um assunto com ela, que foi mesmo dessa fofoca do Nizam, ela não quis escutar. Isso acabou estremecendo um pouquinho a amizade deles. Então, assim, vai se queimar por causa de um cara que eu acho que ela nem conhecia antes e tá fazendo besteira. E, gente, eu acho que esse grupinho, ou a dupla Nizam e Rodriguinho, eles já estão queimados dentro do programa. E ainda vai arrastar meio mundo de pessoas que ficam lá idolatrando eles junto. É isso que vai acontecer. Uma outra coisa durante a formação do paredão
é que a Lani acabou empatando com o Pisani. E aí o líder teve que desempatar e acabou salvando ela. E Pisani foi pro paredão. Isso foi bom para que ela entenda que... Porque acho que até então ela estava ainda nessa coisa do Nizam. E foi bom para ela ver que ela só tá sendo manipulada, né? E tanto que depois ela acabou falando com o pessoal que ela percebeu um comportamento nele que ele fez ela lembrar de relacionamentos ruins que ela teve, né? Eu espero que realmente ela tenha aprendido a lição e pule fora. E não depois, quando ele vier com a conversinha fiada que ele tem, né? Lá elogiando, colocando ela no pedestal, que ela não caia novamente. Mas vamos ver, né? Não vou falar muito das falas de Rodriguinho, que é mais do mesmo. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Eu só acho que agora ele tá se sentindo mais à vontade pra fazer o que ele faz, né? Que é falar dos outros. E agir dessa forma, tô nem aí, não me importo de ser cancelado. Enfim, mas vamos ver o resultado. Espero de verdade que o Davi e a Beatriz permaneçam, porque eles, eu acredito que vai dar conteúdo e vai dar movimentação para o grupo, porque o Pisani vai continuar ali no grupinho, caladinho, rindo das conversinhas bestas deles lá, e não vai fazer diferença nenhuma, e ali passando pano pro Rodriguinho, não é verdade? Mas deixa aí o que vocês acham, se concordam, se discordam. Até o próximo vídeo e tchau!